Olá pessoal, queria trazer um assunto que eu acho muito importante. Durante a minha vida toda, eu tive alguns fatos que foram ocorrendo e que me fizeram fazer o curso de primeiros socorros. Lembrando sempre que a gente não quer fazer a substituição da ida a um hospital ou a um médico, caso aconteça alguma coisa que você ache muito grave. Porém, existem algumas coisas que podem ocorrer na sua vida. Por exemplo, eu lidando com panela de pressão é uma coisa muito complicada. Eu estourei não uma vez, mas 2 vezes. E eu recomendo muito você ter um óleo de lavanda para quando você tiver algum problema, tá passando ferro, encostou e queimou, tá fazendo alguma fritura, pulou um pouquinho de gordura, se bem que hoje em dia a gente não deve fazer muita fritura não. Tem algumas formas de você estar fazer a fritura na cozinha sem usar muita gordura, né? Mas existem alguns fatos que você pode precisar de um socorro num primeiro momento, e aí a gente chama de primeiros socorros. A lavanda é um óleo que eu recomendo muito quando você tiver algum tipo de queimadura. Como eu disse, pode ser na lavanderia, pode ser na cozinha, e você tenha o óleo essencial sempre guardado num lugar que você possa ter bem perto de você. Queimou? Lembre-se sempre, nós vamos lavar com água e sabão e depois o óleo de lavanda você pode aplicá-lo sempre puro. Eu mesma, que estourei 2 vezes uma panela de pressão, fui tentar abrir, achei que já tinha escapado toda a pressão da panela, mas não abri, eu fui fazer força e grudei toda uma sopa que eu estava fazendo para o meu marido, que na época estava passando mal. Aliás, foram 2 vezes que eu fui fazer sopa, uma vez para o meu marido, outra vez para a filha. E nesse momento, a minha sorte, eu não sabia disso. Mas eu saí correndo, fui para o banheiro a primeira vez e esfreguei muito com água e sabão e fui para a água fria, porque a gente deve limpar o que aconteceu e limpar bactérias também que nós temos na pele. E logo em seguida você pode usar a lavanda, sem medo nenhum. Lava, esfria e pode pôr o óleo de lavanda. Não coloque no momento da queimadura, seja ela de que forma for, nada que cozinhe. Então, por exemplo, sempre falo manteiga, óleo vegetal, alguma coisa, nada, porque você está com a pele quente. Então, o que vai acontecer? Se você colocar algum óleo, algo gorduroso, você vai cozinhar e por isso que levanta a bolha. Passa o óleo de lavanda na hora. Lava com água e sabão, se você lembrar, tá? Porque muitas vezes pode ser a dor. E você aplica o óleo de lavanda. Porém, à noite, eu recomendo que, como começa a cicatrizar e já deu analgesia, já passou aquele primeiro momento, que você use o óleo de calêndula, porque ele é um anti-inflamatório potente e auxilia muito na recuperação do sistema tegumentar. Então, esses 2 óleos, por exemplo, são muito bons, excelentes para você ter em casa. Falando de primeiros socorros, do tema, como é muito importante, esses 2 produtos também são muito importantes se você tiver. Por exemplo, a assadura. A gente sabe quando o bebê está tendo a dentição que muda o pH, que normalmente vai mexer na urina, na saliva e pode dar uma assadura. Então, o óleo de lavanda com calêndula é um produto excelente para você misturar. Então, para o bebê, normalmente eu falo para usar em 30 ml, se você quiser deixar pronto, você colocar 3 gotas do óleo de lavanda, nada mais do que isso, pelo menos do nascimento até 1 ano. Então você pode higienizar com aguinha mais morninha, se você quiser pode colocar um sabão ideal para bebê e para criança, faz a higienização com algodãozinho, tenha numa garrafa térmica e depois aplica, já deixa pronto. Uma outra coisa que normalmente a gente tem nos primeiros socorros são cólicas ou espasmos gastrointestinais ou de cólica. E aí, nesse curso de primeiros socorros, eu falo de óleos ou blends que você pode fazer. Então, este curso de primeiros socorros, ele é super importante e você vai ter uma apostila para você deixar num local de fácil acesso para você trabalhar. Por exemplo, contusões, se você caiu num determinado momento, então lembre do óleo de hortelã-pimenta. Sempre que acontece alguma coisa aguda que você machucou, pode aplicar o óleo de hortelã-pimenta, pode pôr um pouquinho na mão nesse momento puro e pode aplicar. Depois você vai usar um óleo de vegetal de copaíba e colocar em uma colher de sopa, que mais ou menos são os 10 ml, você pode colocar umas 6 gotas. Então, primeiros socorros e óleos essenciais e óleos vegetais
são parceiros ideais. Lembrando que a Baisame Aromaterapia e o Instituto não fazem nenhuma alusão para você deixar de ter um acompanhamento médico ou ir a um hospital. Mas existem formas de você se tratar no momento da picada, no momento de algum acontecimento e ter a sua farmácia natural com você. Gostou dessas dicas? Venha para a Baisame Aromaterapia e para o Instituto Samia Maluf.